Aí quando eu inicio o conteúdo, né, para gravação eu vou dar um bom dia, né? Então, bom dia a todos. Estamos iniciando aqui o conteúdo dessa disciplina, ok? Estamos iniciando o conteúdo dessa disciplina e que é o conteúdo do terceiro capítulo. O terceiro capítulo é o papel do psicólogo, da psicologia organizacional, e a gente vai falar também do papel do psicólogo, vai falar da ética do trabalho e vai falar também da psicodinâmica do trabalho. São os três temas que a gente vai trabalhar hoje, né, que vai, se você for avaliar, analisar, vai perceber que... Tá, obrigado, Felipe. Você vai perceber que essa aula de hoje vai juntar tudo que nós falamos anteriormente, ok? Então a gente vai começar agora falando do Departamento de Psicologia Organizacional ou da área de Psicologia Organizacional. Muito bem. A Psicologia Organizacional ele vai trabalhar com o fenômeno psíquico, né, que vai estar sempre presente na organização, nas atividades, na tarefa. Então, à medida que a organização muda, à medida que ela evolui, à medida que ela cresce, também vai evoluir e modificar as atividades de quem pensa na área de psicologia organizacional. Ok? Então, a atividade de psicologia organizacional, ela, diante dessa mudança, dessas tecnologias, então essas paradinhas, pessoal, vocês compreendem que é autorizando a entrada. Diante dessa evolução da tecnologia, das pessoas, das informações, também vai alterar também as atribuições e a especialização da área de psicologia organizacional, ok? Então, a psicologia organizacional tem um papel bastante influente dentro da organização. Normalmente é uma área que só tem a área quando a empresa é grande, maior, tá? Empresas pequenas não vai ter, muitas vezes, de ter uma área de psicologia organizacional. Então, o papel histórico do psicólogo de colaborar com o desenvolvimento organizacional, porque o psicólogo no trabalho, ou na organização, ou na indústria, ou na gestão de pessoas, ele vai sempre colaborar, ele vai sempre estar trabalhando com a organização, com os objetivos da organização, com a relação do trabalhador no local de trabalho, que é esse local de trabalho é a organização. Então, o papel histórico do psicólogo de colaborar com o desenvolvimento organizacional e com a adequação dos trabalhadores no posto de trabalho está evoluindo, ok? Ele não é mais somente um profissional técnico. Então, o ambiente estratégico, o ambiente de competição vai autorizar ou vai exigir dessa área de psicologia organizacional uma posição também estratégica. Então, a psicologia organizacional, ele não é só uma área técnica, ela também é estratégica. Toda vez que a gente fala de estratégia, nós estamos falando de quê? De uma relação com o ambiente, né? Com as demandas externas, com a antecipação, né? Quando você quer antecipar aos concorrentes, tem a ver também com a questão de vantagem competitiva, tá? Ok? Toda vez que isso acontece, então a psicologia ela vai também acompanhar essa evolução estratégica, ok? Então, quando ele está falando da área técnica, ele está falando daquelas intervenções reativas e pontuais. Quando você está falando de uma área mais estratégica, que a área de psicologia organizacional vai trabalhar, está falando que é a área de identificar demandas com antecedência e intervir em temas abrangentes como relacionamento à organização com os diversos participantes, né? Participantes interessados na organização, na promoção de ações voltadas à saúde e bem-estar na análise de aspectos culturais capazes de impactar no desempenho da organização. A área de psicologia organizacional vai contribuir para melhorar os processos dentro da organização para que ela ocorra de forma mais eficiente, e ela é necessária que compreenda os aspectos do mercado,
Porque como ele também não é só uma área técnica, mas também uma área, vai trabalhar também com uma área estratégica, e vai compreender esse aspecto do mercado de trabalho, a dinâmica das organizações e a dinâmica da economia, para que ele possa trabalhar com os seus colaboradores internos e que vai mitigar o sofrimento e que deve mitigar o adoecimento, né? Então ele vai trabalhar com estresse, vai trabalhar com a questão da qualidade de vida do trabalho, ele vai dar ferramentas ao líder para que ele consiga facilitar o processo com os seus colaboradores, ele vai promover ambiente, condições de motivação. Então, todas essas questões que nós falamos do conteúdo anteriores, ele vai trabalhar com, ele vai permitir, vai querer melhorar esses aspectos de mercado, de dinâmica, para que ele possa diminuir os impactos de sofrimento do trabalho e adoecimento do trabalho, de ausências do trabalho, de desligamento do trabalho, ok? Então, o papel dele vai trabalhar, fazer essa relação dos seus colaboradores para que, com a organização, de forma mais humana possível, de qualidade de vida possível, de uma liderança mais democrática possível e que permita sempre a questão da motivação e aprendizagem do trabalho. Esse é um dos principais trabalhos da psicologia no trabalho, ok? No trabalho não, na organização. Mas olha, às vezes o que a gente tem que entender? Que existe a psicologia, né, no trabalho, na organização, tem a psicologia organizacional, tem a psicologia do trabalho, tem a psicologia de gestão de pessoas, né? Então ela trabalha em várias dimensões dentro da organização. A psicologia organizacional, ela vai trabalhar com o diagnóstico. Ele vai fazer intervenção, vai trabalhar com as mudanças, ok? Então a psicologia organizacional, ele vai trabalhar com a questão do comportamento organizacional, com o desenho organizacional. Quando eu falo comportamento organizacional, significa que vai trabalhar com aquele primeiro capítulo, que é o indivíduo no trabalho. A psicologia organizacional também vai trabalhar com o desenho organizacional. O que é esse desenho organizacional? Vai trabalhar com aquilo que nós trabalhamos no segundo capítulo, que é a questão da estrutura do trabalho. E a psicologia organizacional vai trabalhar com a consultoria organizacional, ou seja, vai verificar os impactos, né? Ele vai trabalhar com assessoria também com os gestores, com os diretores, com os trabalhadores, com os que se relacionam com a empresa. Então, a psicologia organizacional, ela vai realizar diagnósticos, vai fazer intervenções e vai promover a mudança. Logo, ele vai trabalhar diante do comportamento do trabalho, no desenho do trabalho, da organização, e vai trabalhar com consultoria também. Como é que ele trabalha com o comportamento organizacional? Ele vai trabalhar com o comportamento organizacional quando ele vai trabalhar com a questão do clima organizacional. O que é o clima organizacional? É o retrato de satisfação e insatisfação daquele momento, o retrato. Okay? Ou seja, ele vai realizar pesquisa de satisfação, ele vai realizar pesquisa de comprometimento, ele vai realizar pesquisa de envolvimento no trabalho. Uma outra coisa que a psicologia organizacional vai trabalhar no ambiente, na área de comportamento organizacional, porque ele vai trabalhar o comportamento que vai tentar trabalhar com o comportamento para que todos trabalhem visando os objetivos da organização. Ele vai também realizar diagnóstico da cultura organizacional. Vai verificar que a cultura é fundamental para você compreender os processos. Então, se você trabalha e não considera a cultura da organização, você vai causar alguns sofrimentos. Você tem que considerar o que é importante para aquela comunidade no trabalho, né? Considerando algumas características que já foram incorporadas à cultura, as normas, as tradições daquela empresa ali. Então você vai considerar que existe uma cultura, as normas, umas tradições daquela empresa. Então trabalhar com isso. Então você vai identificar o que faz parte da cultura daquela organização, para que você não consiga atacar e ferir de forma mortal.
Uma outra coisa que ele vai trabalhar no comportamento organizacional é essa relação de grupos e equipes, ok? Então vai trabalhar com essa questão de grupos e equipes, vai trabalhar com as relações interpessoais. Outra coisa que ele vai trabalhar é como ocorre essa dinâmica nas equipes de trabalho, que é diferente de grupo. Ele vai também trabalhar com a questão das relações de líder e de liderança e de gestão. E se relaciona com seus colaboradores. Outra coisa que vai trabalhar, a psicologia organizacional vai trabalhar no comportamento organizacional, vai trabalhar com a questão da motivação do trabalho. Então ele vai trabalhar na questão da produtividade, no desempenho individual, no desempenho de grupos e também no desempenho da organização como um todo. Ela vai trabalhar para evitar essa rotatividade, ok? A questão das faltas, né? Por que é que muita gente passa pouco tempo no trabalho? Então, você vai fazer uma entrevista de desligamento para saber por que é que alguns colaboradores estão saindo para ir para outro lugar, né? Então, é evitar essa rotatividade. E por que há muita falta daquela área, aquele setor? Então, quando tem muita falta, você vai tentar descobrir por que existe muita falta na sua equipe ou no seu grupo de trabalho. Então, você é preciso fazer o quê? Um diagnóstico, né? E verificar que quanto mais diverso for sua equipe, o seu grupo também, maior a criatividade, maior a motivação, maior inclusão. Então, você veja aí, esse é o papel da psicologia organizacional diante do comportamento. Então, por isso que a gente estudou, por isso que a gente trouxe aqueles conceitos, né, trabalhou aqueles conceitos, para vocês entenderem por que a gente trabalhou aqueles conceitos. Motivação, liderança, qualidade de vida, né, e outros temas que nós trabalhamos lá. Questão de grupo, que é equipe, o que é ética, então tudo isso a gente trabalha para poder compreender. Uma outra coisa que a psicologia organizacional vai trabalhar na organização, na empresa, é analisar o desenho organizacional, a estrutura organizacional. Então você vai analisar os cenários, os planejamentos estratégicos, os modelos de gestão, se é um modelo mais democrático ou um modelo mais autoritário, ou um modelo mais laissez-faire. Então você vai trabalhar a questão dos ambientes, você vai conseguir verificar como esses arranjos são feitos, né, como ela se estrutura no trabalho. E uma outra possibilidade na área da psicologia organizacional no trabalho, além de trabalhar junto com o comportamento, trabalhar com a questão da estrutura, é trabalhar como consultor organizacional. Ou seja, a área vai servir também de assessoria e consultoria nos diferentes áreas de trabalho, nos departamentos, na produção, nos grupos, nas equipes, tá? Então, aí, quando ele faz esse trabalho juntamente com o chefe, juntamente com os diretores, juntamente com os gestores, juntamente com os líderes, ele está fazendo um trabalho de consultoria ou de assessoria, ok? Então, isso é o quê? É o que trata a psicologia organizacional. É isso que trata a disciplina de psicologia organizacional. Mostrar para vocês esse lugar da psicologia organizacional no trabalho que normalmente ocorre nas grandes empresas. Mas vocês vão descobrir também que não faz parte da nossa disciplina, mas é bom que vocês saibam que existe também a psicologia do trabalho, ok? Então, a psicologia do trabalho é diferente da psicologia organizacional, porque a psicologia organizacional vai colocar a organização como um cliente como um todo. E a psicologia do trabalho vai colocar o trabalho, né, propriamente dito, como objeto de estudo, ok? Enquanto que o objeto de estudo da psicologia organizacional é a própria organização, o cliente é a própria organização, na psicologia do trabalho, o objeto de estudo é o próprio trabalho. Como é que se relaciona o colaborador diante do trabalho? Ou o líder diante do trabalho? Ou o gestor diante do trabalho? Ok? Então, a psicologia do trabalho, ele vai trabalhar com as condições de higiene de trabalho. Ele vai trabalhar com a segurança e prevenção do trabalho. Ele vai trabalhar com a ergonomia do trabalho, ou seja, o programa de ajustamento e de bem-estar do trabalho. Ele vai trabalhar com a questão da qualidade de vida do trabalho propriamente dito, né? Porque ela está muito intrínseco com o trabalho propriamente dito. Vai trabalhar com a questão da assistência psicossocial. Então, a psicologia organizacional vai tratar
como cliente a própria organização, enquanto que a psicologia do trabalho vai trabalhar como cliente o próprio trabalho em si, como o colaborador realiza o seu trabalho. Uma outra área da psicologia, que normalmente que existe, é a psicologia de gestão de pessoas. Mas me permita ainda esclarecer mais sobre a psicologia do trabalho. Então, a psicologia do trabalho, né, que onde o trabalho é o ponto central, ele vai trabalhar com as condições de higiene de trabalho. A psicologia do trabalho também vai trabalhar com a questão da saúde do trabalho, ok? Como é que, diante da relação de diagnóstico de saúde, ele vai acompanhar a saúde dos seus colaboradores. Ele vai identificar também, na saúde, vai verificar a questão do que está causando doenças, né? Mais estresse. Então, aparece muito no trabalho a questão de depressão, né? Você vai ver que há muitos casos nos trabalhos, não só no trabalho, mas no caso aqui específico do trabalho, mas também na escola, na família, na sociedade, inúmeros casos de adoecimento relacionado à questão da depressão. E muitos casos relacionados também à ansiedade, ok? E também é muito comum encontrar como adoecimento no trabalho, dentro que a psicologia do trabalho vai focar, é a questão também do estresse, tá ok? A questão dos trabalhos repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos, a questão do burnout, onde você chega ao ponto culminante de estresse, né? E também você vai encontrar a questão, inclusive a questão clínica do trabalho. Uma outra coisa que você vai trabalhar na psicologia do trabalho é a questão da ergonomia, onde você vai fazer uma análise, vai verificar o tanto de carga física e carga emocional cada um desempenha no trabalho. Então você vai também avaliar a questão da relação do trabalhador com o seu instrumento de trabalho, né? Na sua mesa, a forma de sentar, na forma de se relacionar com o computador, a distância entre a tela, a questão da luz ofuscando a tela do computador. Então, ela vai trabalhar com toda essa questão de ergonômica, né, no trabalho, né? E ele vai trabalhar com intervenções e diagnósticos e planejamentos sobre isso. Uma outra, principalmente a relação do homem com o computador, tá ok? Principalmente essa relação, porque o computador está muito presente, a tecnologia está muito presente. Uma outra área da psicologia do trabalho que a gente pode destacar, que como esclarecimento para diferenciar de psicologia organizacional, que eu já falei há pouco que é psicologia organizacional, uma outra coisa é quando você faz o trabalho de orientação profissional de carreira, tá? Ou seja, da área da psicologia do trabalho orientar, além da ergonomia, além da saúde do trabalho, além da questão da higienização e a questão das condições de trabalho e higiene de trabalho, a psicologia do trabalho também vai trabalhar com a questão da orientação profissional de carreira. Ou seja, ele vai verificar as competências de cada um, né, a questão do coach, a questão de se preparar o trabalhador, o colaborador para a aposentadoria, orientar as pessoas na sua escolha das áreas, na lotação, né, qual seria a área melhor para ela trabalhar, considerando as suas competências. Então, isso é um trabalho de orientação profissional de carreira. Uma outra área da psicologia do trabalho é a questão do emprego, desemprego e empregabilidade. São diferentes, ok? O manejo de impactos psicossociais do desemprego, a construção de estratégia de recolocação no mercado de trabalho. A questão do emprego, então, é muito importante trabalhar com as pessoas que vão se aposentar, né? Preparar as pessoas para se aposentar e também preparar as pessoas para o desemprego, né? As condições para que ele possa ter mais facilidades no mercado de trabalho. Isso faz parte da psicologia organizacional. E uma outra coisa é a questão do trabalho em si, né? Do emprego em si. Emprego é quando você tem quando você consegue aderir ao trabalho dentro da sua organização. Empregabilidade é quando você está presente no mercado de trabalho. Por exemplo, se você na empresa, você é um excelente contador, é um especialista. Então, eu conheci muita gente, na época que eu gerenciei a área de contabilidade do Tribunal Federal, de um Tribunal Federal,
Lá nós tínhamos um colega que ele é um grande especialista, né? E ele era uma peça que você recorria bastante a ele em dúvidas, né? Dúvidas da contabilidade pública, principalmente no caso, nós estamos falando de contabilidade pública, porque era um tribunal federal, é um tribunal federal, e esse trabalho que eu gerenciava lá, esse trabalho de contabilidade pública, então tínhamos pessoas lá extremamente especialistas na área da contabilidade pública. Então essa pessoa, esse colega nosso que tínhamos lá, ele é fundamental, né, naquela organização. Então ele garante o seu emprego. Mas ele é tão especialista que o mercado também queria tê-lo nas outras empresas. Então, quando os outros tribunais, quando as outras organizações buscavam esse mesmo trabalhador, esse mesmo contador contábil, esse mesmo contador, aliás, esse contador público, então ele tinha também uma grande presença de interesse das outras empresas, dos outros órgãos. Então, nós estamos falando de empregabilidade. Então, quando você garante o seu trabalho, numa organização, você está sendo especialista no trabalho, você está garantindo o seu emprego. Mas quando você garante a sua especialização no mercado, onde o mercado concorre para trazer você no trabalho, nós estamos falando de empregabilidade. Então, quando você se torna requisitado no mercado, você está tendo uma grande empregabilidade, significa que você está garantindo emprego não somente da empresa, mas também nas empresas. Isso é chamado de empregabilidade. Então é muito mais importante, hoje em dia, você garantir uma empregabilidade do que emprego. Porque a empregabilidade você vai estar sempre disponível, sempre vai ter vaga, sempre vai estar presente, sempre vai ser requisitado nas empresas. Para você ter ideia, esse meu colega, ele foi convidado várias vezes para gerenciar outras áreas de outros tribunais e de outras áreas do tribunal. Então ele tinha um alto nível de empregabilidade. Não só alto nível de emprego, mas de empregabilidade. Então, essas áreas que eu falei, né, essas áreas que trabalha, quem trabalha com as condições de jeito de trabalho, com a questão da saúde do trabalho, com a ergonomia do trabalho, orientação profissional de carreira do trabalho, emprego, desemprego e empregabilidade do trabalho, é da área da psicologia do trabalho. Certo? Ih, eu esqueci de mudar aqui o slide, não foi? Desculpa, esqueci de mudar o slide. Da psicologia do trabalho. Quando você tem uma área da psicologia que trabalha com a organização como objeto, como cliente, que vai trabalhar com a questão do comportamento, que vai trabalhar com a questão do desenho organizacional, e que você vai servir de consultoria e de assessoria para os chefes e líderes, e que você vai tentar modificar a satisfação do trabalho, comprometimento, tudo voltado para o desempenho, e isso nós estamos falando de psicologia organizacional, ok? E uma outra área importante da psicologia é a questão da psicologia da gestão de pessoas, psicologia de pessoas ou psicologia da gestão de pessoas, ok? É uma outra área interessante, que ela vai trabalhar com subfunções da área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas, pessoal, é uma área que ela é concorrente com a área da administração e a área da psicologia, ok? Aqui não é somente a psicologia que trabalha, mas a área de recursos humanos, gestão de pessoas é também denominada como área de recursos humanos, né, ok? Ou a área de setor pessoal, mas que modernamente a gente fala hoje mais de gestão de pessoas, que é antigo recursos humanos ou antigo área de pessoal. Então, a área de gestão de pessoas, isso é só para vocês saber a diferença da área de psicologia do trabalho, psicologia organizacional e a psicologia de gestão de pessoas, ou a área de gestão de pessoas. Mas é apenas ilustrativo para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aquilo que nos importa aqui é a área de psicologia organizacional. Mas é bom dar para você diferenciar as outras áreas da psicologia. Acho que a Nayana que deve estar gostando, porque ela gosta muito da área da psicologia. Bom, a área de gestão de pessoas, pessoal, como vocês estão vendo, ele vai trabalhar com subfunções da área de gestão de pessoas ou de recursos humanos. Vai trabalhar com a área de administração de pessoal, vai trabalhar com a área de análise de trabalho, vai trabalhar com a área de recrutamento e seleção,
vai trabalhar com a área de treinamento, desenvolvimento e educação, vai trabalhar com a avaliação de desempenho e vai trabalhar com as relações de trabalho. Ok? A área de administração de pessoal é a área mais jurídica da administração, da área de gestão de pessoas. Então ele vai trabalhar com a questão de remuneração, a questão de planejamento de recursos humanos, ela vai trabalhar com a questão de desligamento e não desligamento, ela vai trabalhar muito com a questão de jurídico, né? O que pode, o que não pode, a questão da legislação trabalhista, tudo isso. A área de análise de trabalho, ela vai trabalhar com os cargos, né? Vai trabalhar com as funções, vai trabalhar com os cargos de comissões, porque ela vai falar de posto de trabalho, vai falar de rotinas, vai falar do fluxo de trabalho, vai falar das competências para cada cargos, vai falar dos desenhos de tarefas, isso é a análise de trabalho. A área de recrutamento e seleção são duas grandes áreas que trabalham, que é uma subfunção da gestão de pessoas, que ele vai fazer o trabalho de recrutamento e seleção, e a área de recrutamento e a área de seleção vai ter técnicas para trabalhar com isso, né? Técnica de recrutamento, técnica de seleção. O recrutamento é quando você quer convidar ou quer tornar conhecido fora do trabalho, né, no mercado, é aquela área que você está querendo prover, ok? E a seleção é quando você já tem recrutado essas pessoas interessadas e que você vai selecionar entre elas de acordo com o perfil de trabalho. Então, o recrutamento e seleção é complementar. Você faz um trabalho de recrutamento, onde você vai procurar pessoas que lhe interessam no mercado, né? Vai dar conhecimento às pessoas com aquelas competências que você quer trazer para a organização. E depois que você faz isso, você faz a seleção. Ou seja, você vai selecionar de acordo com o perfil do cargo, perfil da função, para você selecionar essa pessoa. Todas elas têm técnicas de recrutamento e técnicas de seleção que você aprende na psicologia. Então, o recrutamento e seleção você vai descobrir aonde você precisa para poder recrutar e selecionar, quais são as áreas de necessidade, né, de carência. Então, você vai realizar uma pesquisa salarial do mercado, você vai identificar os potenciais candidatos, os locais de trabalho que você quer chamar, né, você vai realizar o planejamento de como vai realizar o processo de seleção, você vai definir, né, os instrumentos que vai utilizar nesse processo, as técnicas e as ferramentas de seleção. Você vai realizar uma avaliação psicológica, né, com o objetivo de seleção. Vai fazer uma análise de resultados, tomar decisão, recomendações. E depois que você faz esse trabalho, você vai levar para quem toma a decisão, para ele que vai decidir quem é que vai selecionar, né, para ocupar aquela vaga de acordo com aquele perfil. Um outro trabalho ligado à gestão de pessoas é a área de treinamento, desenvolvimento e educação, okay? Onde você vai frequentemente, né, sazonalmente, você vai avaliar as necessidades para o treinamento, desenvolvimento e educação, okay? Onde você vai fazer avaliações das ações e cada treinamento, cada desenvolvimento e cada área de educação, você vai fazer avaliações para ver como ocorreram esses treinamentos, desenvolvimento dessa educação. Você vai dar o apoio, isso é a área de gestão de pessoas, né? Vai dar o apoio de desenvolvimento material, né? A questão vai ter uma política de estágio. Você pode adotar estágio também como uma maneira de aprimorar esse treinamento, desenvolvimento e educação, né? Vai fazer a supervisão, quando você propõe realizar estágios, você vai criar também uma supervisão de estágio, avaliação de estágio. E também você vai desenvolver, verificar a questão de carreira e plano de sucessão. Então, essa área de desenvolvimento vai ter a questão ligada à questão de desenvolvimento gerencial, né? Onde você vai também trabalhar com o pessoal de programa de qualidade. Então, você tem lá um trabalho de qualidade, você vai ter que treinar esse pessoal para trabalhar com a questão de programa de qualidade. Então, o treinamento normalmente é um treinamento voltado para a execução das tarefas, né? O desenvolvimento é normalmente voltado para o desenvolvimento de capacidades gerenciais e de direção. E a educação vai trabalhar no conjunto como um todo, inclusive a questão da aprendizagem, a questão do desenvolvimento de aprendizagem e a questão de criar a questão de sabedoria do trabalho, né? Vai trazer algumas sabedoria do trabalho, onde vai trabalhar também a educação, além da questão da tarefa, além
de gerenciamento. Mas também a questão educação voltada para a questão estratégica, voltada para a direção também. Outra área da gestão, outra subfunção da área de gestão de pessoas ou psicologia de gestão de pessoas é você trabalhar com a questão da avaliação de desempenho, ok? Você vai definir o modelo melhor de desempenho, que existem várias técnicas e ferramentas de desempenho. Você vai preparar a equipe para essas avaliações, vai oferecer suporte para elas, vai analisar essas informações e você vai avaliar também o potencial de cada trabalhador, né, no seu desempenho. E, finalmente, uma área da gestão de pessoas é a relação de trabalho, né? Essa questão de trabalhar com a questão de negociação, a questão de conflito. Então, é muito importante hoje, na organização, trabalhar o treinamento de negociação, né? Saber negociar, né? Os líderes saberem negociar, os trabalhadores, as lideranças trabalharem com a questão de negociação do trabalho. Então, a gente trabalhou aqui agora o que é a área de psicologia organizacional, a área de psicologia do trabalho e a área de psicologia de gestão de pessoas. Então, a gente pode aqui fazer aqui um breve resumo, né, para poder concluir essa parte, verificando que a psicologia organizacional ele vai ter uma ênfase muito grande na organização para cumprir seus objetivos, ou seja, ser eficaz, né, a produtividade da empresa, ampliando o foco e a atuação dos trabalhos em grupo. A psicologia do trabalho, vai trabalhar com a ampliação do foco, né? Com ênfase nas questões da saúde, a preocupação além das organizações. Ele vai trabalhar com a questão diretamente com a tarefa, né? Com o trabalho em si, ok? E a questão da psicologia industrial, psicologia de gestão de pessoas, ele vai trabalhar muito essa questão das subfunções de gestão de pessoas no trabalho, ok? Muito bem, esse é o conteúdo do primeiro capítulo de hoje, dos 3 capítulos que vai trabalhar hoje, principais capítulos, aliás, esse é o capítulo que a gente vai trabalhar e concluir sobre psicologia do trabalho. Eu trouxe aqui agora uma outra informação, que essa informação aqui, ela é mais para dar uma ideia para vocês, mas ela não faz parte diretamente do conteúdo. Logo, ele não será cobrado nas atividades nem na avaliação. É a diferença entre gestão do conhecimento e gestão dos conhecimentos. Não apenas ilustrativo, porque é interessante vocês compreenderem como é importante essa questão da aprendizagem no trabalho. E a questão, isso aqui está muito ligado à questão da questão da inovação, ok? Então, o que é inovação? Qual é a estrutura de uma inovação? É você trabalhar com isso aqui, né? Com a questão da gestão do conhecimento e a gestão do desconhecimento. Como é que alguém... Todo mundo ouviu falar em gestão do conhecimento, né? Mas pouca gente sabe da questão da gestão do desconhecimento. Então, é tranquilo. Então, só uma ilustração que eu vou dar para vocês sobre isso, ok? Então, é diferenciar conhecimento e não conhecimento, ok? Então, quanto mais informação você tem e quanto mais conhecimento você vai ter, você vai tornar a sua empresa mais inovadora, mais criativa, mais pioneira. Então, ou seja, quando você tem mais conhecimento, mais informação, você vai trabalhar, vai criar mais valor para a organização. Então, o que seria um conhecimento mais complexo e menos complexo? Por exemplo, é mais complexo fazer um computador ou fazer um rádio? Então, é muito mais complexo você manufaturar, montar, fazer, criar um computador do que um rádio. Porque o computador é mais complexo do que um rádio. Então, é mais complexo fazer um aeroporto internacional ou uma casa popular? Ora, fazer um aeroporto internacional é muito mais complexo de fazer do que fazer uma casa popular. E você vai pegar vários exemplos. Então, eu estou querendo dizer o que seria complexidade. O que significa complexidade aqui? Complexidade aqui, ela está diretamente proporcional à quantidade de informação. Quando eu digo que o computador é mais complexo de fazer do que um rádio, eu estou querendo dizer que o computador vai exigir muito mais informação do que o rádio. O rádio vai exigir menos informação para eu construir um rádio. E o computador vai exigir muito mais informação. Então, a ideia de complexo aqui
está diretamente relacionado à quantidade de informação que eu preciso, tá? Para fazer determinada tarefa. Agora, vamos falar agora, isso tem a ver com a questão de quantidade de informação. Quanto mais informação eu preciso, ou seja, quanto mais conhecimento, nós estamos trabalhando a gestão do conhecimento. Mas aquilo que a gente não sabe, e aquilo que a gente não conhece, como é que a gente vai gerir isso? Por exemplo, vou dar um exemplo claríssimo. As tumbas de um faraó do Egito, elas foram feitas para não serem descobertas. Elas foram feitas para não serem encontradas. Ok? Então, tem muitas tumbas que a gente não sabe que existem, mas que existem lá no Egito, mas que não sabe onde está. Por que a gente não sabe onde está? Porque elas foram feitas exatamente para não serem achadas nem encontradas. Então, por quê? Porque quando isso acontece, normalmente uma tumba, ela tem muitos valores lá dentro, né? Tem a questão de uma autoridade que está lá. Então, vai haver muita gente querendo encontrar tudo para saquear as coisas que estão nessa tumba, ok? E não é isso que se quer. Quando o faraó cria a sua tumba, ele não quer que seja chato para não ser tirar o descanso da paz eterna. Então, as tumbas foram intencionalmente construídas para serem escondidas e nunca serem achadas, ok? Houve aqui um barulho, mas ninguém está pedindo para entrar, não. Ok. Então, o que é essa complexidade aqui? A complexidade aqui vai surgir porque no outro caso que eu disse, que eu dei, a complexidade tem a ver com o número de informação. Aqui a complexidade é que não surge conhecimento preciso para construir um objeto. Por quê? Há muito desconhecimento das variáveis fundamentais para você encontrar aquele objeto. Então, a gestão do conhecimento vai trabalhar com aquilo que o conhecimento e as variáveis são desconhecidas. Ok? Então, no primeiro exemplo, que é o exemplo do navio e, no caso do navio, não, do computador e do rádio, no primeiro exemplo, nós estamos falando de que é complicação e não complexidade. E quando eu falei que a complexidade tem a ver com a quantidade de informação, na verdade, esse autor aqui, o Henri Atlan, ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu achava que é mais complexo fazer um computador do que fazer um rádio, na verdade não é complexidade, é complicação. Então, é mais complicado fazer um computador do que fazer um rádio. Por que é mais complicado? Porque vai exigir mais informações. Mas as informações estão presentes, aí é que está. Então, as informações existem, o conhecimento existe. O que você precisa fazer é trazer os conhecimentos relacionados àquele produto que você vai construir. Então, em vez de dizer que é mais complexo, porque complexo é algo muito mais complexo que a gente vai ver agora. Porque a complexidade tem a ver com desconhecimento. E a complicação tem a ver, segundo o autor, esse filósofo, tem a ver com complicação. Então, fazer um computador exige muito mais conhecimento, logo é mais complicado de fazer. Mas existe a informação, existe o conhecimento sobre isso. Achar a tumba do faraó não se trata de complicação, por quê? Porque não existe o conhecimento sobre aquilo. Então, o que existe no achar a tumba de um faraó, é o exemplo que eu estou dando, significa que ele é muito mais complexo porque ele não tem conhecimento sobre aquilo. Entendeu a diferença? Então, quando eu relaciono objetos complicados, tem a ver com a questão de gestão do conhecimento. Quando eu falo de complexidade, né, tem a ver com a gestão do conhecimento. Então, é muito na moda das empresas você falar de gestão do conhecimento. Ou seja, é você trabalhar com o conhecimento já existente, né, produzido, publicado, disponível. Então, a partir desse conhecimento, você vai produzir produtos. Vai produzir computadores mais eficientes, mais eficazes, mais evoluídos. Então, vai exigir maior complicação. Mas, existe um outro conhecimento que não está disponível. É o conhecimento desconhecido. Esse conhecimento desconhecido, para achar esse conhecimento desconhecido, que não existe ainda, é muito mais complexo. Entendeu? Daí você relacionar uma coisa com a outra.
Ok? Então, a filosofia considera que o conhecimento vem não somente das afirmações que se pode fazer, mas também do questionamento. Então, o conhecimento, você tem o conhecimento disponível. Aí você tem que fazer a pergunta certa para pegar, trazer esse conhecimento que está disponível. Então, é muito importante a questão, a problemática, para você trabalhar com o conhecimento existente, na produção de novos conhecimentos, a partir dos conhecimentos. Então, é fundamental a questão do questionamento, ok? Sócrates vai dizer o seguinte: o Sócrates refutava o saber aparente, esse saber do achismo, esse saber do dia a dia, esse saber coloquial, tá? Ele reconhecia, e é preciso refutar esse saber coloquial, esse saber aparente, e reconhecer a ignorância como um ponto de partida. O Sócrates fala que é muito importante você partir que ignora. Ou seja, eu só sei que não sei. Ou só sei que nada sei. Quando eu parto do princípio que não sei, eu vou buscar o conhecimento. Mas se você fica satisfeito com conhecimento coloquial, com conhecimento de senso comum, você não vai reconhecer a sua ignorância, logo você não vai adquirir novos conhecimentos. Um outro filósofo, que é o Nicolau, ele vai dizer o seguinte, que existe a douta ignorância. Então, existe o doutor do conhecimento, mas também o doutor da ignorância. Ele compreende a sua ignorância, ok? Ele sabe da sua douta ignorância, né? É quando ele vai, por exemplo, compreender Deus. Então, ele tem uma douta ignorância quando ele vai explicar, quando quer compreender Deus. Então, a essência das coisas é, na verdade, de seres. É inacessível em sua pureza. Então, alguns filósofos, e por ninguém achar como ele é. Então, quanto mais profundamente nós somos instruídos na nossa ignorância, quanto mais instruídos da nossa ignorância, mais nós vamos se aproximando mais do conhecimento verdadeiro. Tá ok? A gente vai sempre se aproximando da verdade, entre aspas, verdade, quanto mais instruídos que nós somos da nossa ignorância. Quanto mais instruído da nossa ignorância, mais a gente vai se aproximar da verdade, sabendo que a verdade não é alcançada. Você nunca vai alcançar a verdade. A verdade sempre será um lugar inalcançável, ok? O Merleau-Ponty vai falar, né, do conhecimento e dos conhecimentos entre o que é visível e invisível, tá ok? Então ele trabalha com essas informações do objeto, o objeto que lhe falta, o objeto que não é dito, e também fala do objeto que não é conhecido. Então o conhecimento não deve se compor somente de respostas, de know-how, mas o conhecimento tem que ser considerado também através das questões, das dúvidas, das incertezas. Porque é nessas questões, dessas indagações, dessas dúvidas e incertezas, você vai gerir o seu desconhecimento. Tá ok? Então, o desconhecimento, o que é o desconhecimento? É o que a pessoa sabe. Ai, estou me sentindo bem não, parece. É o que uma pessoa sabe que ela não sabe. É o que a pessoa não sabe que ela sabe. É que a pessoa não sabe que ela não sabe. Me arranja um pouquinho de sal para mim, por favor, Sandra? Não, eu estou gravando, não posso parar não. Então, o que a pessoa sabe que ela não sabe, nós estamos falando da ignorância assumida. O que a pessoa não sabe que ela sabe, nós estamos falando do conhecimento tácito. E que a pessoa não sabe que ela não sabe, nós estamos falando de falsas certezas, ok? Só um minutinho, pessoal, para eu pegar aqui um pouco de sal. Era para ter pago uma bolacha para mim. Não sal direto. Só um segundinho, pessoal.
Patrícia, eu estou gravando, aí ele não tem a pausa. Aí eu tenho que gravar direto. Mas o som aqui vai estar melhorando, tá bom? Desculpa a interrupção, colegas. Muito bem. Então, quando você tem o conhecimento, não é somente... Obrigado, Patrícia. O conhecimento não deve somente compor de resposta e indagação, mas medir know-how, né? Mas também tem que considerar as ligações, as questões, as dúvidas, as certezas, porque ele vai permitir você descobrir o desconhecido. Ou seja, você vai... O desconhecimento vai incluir a sua ignorância assumida, né? Ou seja, quando você sabe que ela não sabe, né? Ou você vai também descobrir que tem o conhecimento tácito, que essa pessoa não sabe que ela sabe, mas ela tem o conhecimento que ela não sabe, então esse conhecimento é tácito. E aquelas falsas certezas, que é o pior momento, que a pessoa não sabe que ela não sabe. Né? Aí as pessoas vão criar falsa certeza. Então, voltando àquela questão da complicação, que está ligado mais à gestão do conhecimento, e a complexidade mais à questão da gestão desse conhecimento, a complicação busca a melhor solução para um determinado problema. Então, é uma questão, então a complicação vai buscar a melhor solução para um determinado problema. Então, é uma questão de eficiência, né? Ou seja, vai utilizar o conhecimento, as indagações, as questões para ser eficiente, alcançar o que ele quer. Então, construir um computador mais rápido, mais eficiente, requer mais aperfeiçoamento. Requer uma visão de gestão de conhecimento. E o conhecimento, pessoal, é um ativo importante. Ok? A complexidade, quando a complexidade está relacionada à questão da gestão dos conhecimentos, ela vai construir problemas a ser resolvidos. Então, é fundamental a indagação do problema, ele vai construir problemas. Então, a criação de produtos e serviços inovadores envolve não apenas a análise do conhecimento existente, mas vai considerar também a sua sensibilidade, a sua intuição, né, sobre a questão que vai diante da gestão do conhecimento, né, diante do que existe, que você vai estar exercitando aí a sua gestão dos conhecimentos. Para atingir um nível superior de efetividade, deve aprender a gerir o conhecimento e o desconhecimento. Então, você não deve ao buscar o conhecimento, também considerar a busca do desconhecimento. Pessoal, o que é que essa questão do conhecimento tem a ver com a inovação? Vou fazer aqui um paralelo para vocês entenderem. Na inovação, nós temos a inovação incremental. O que significa inovação incremental? É uma inovação em que você vai melhorando aquele conhecimento já presente. Pois você tem uma TV que antes era de tubo, depois passou para uma TV de plasma e agora está passando para uma TV de prótons, alguma coisa desse tipo. Então, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos trazendo aí, realizando um conhecimento incremental. É um conhecimento em cima do conhecimento. Você está trazendo melhorias. Mas quando você, de repente, você tem, antigamente tinha os mainframes, ou seja, tinha os computadores gigantes. E todo mundo ficava dependente desse computador gigante. Ai, que maravilha. Chegou aqui um caldinho de feijão, ó, pessoal. Então, quando você pega aqueles computadores gigantes, e aqueles computadores gigantes, né, onde você... todo mundo ficava dependendo daquele monopólio, que era a IBM antigamente, aí, de repente a Microsoft chega com um computador de mesa. Então, o que ele fez? Ele conseguiu transformar aquele computador que cabia em 2 ou 3 salas, conseguir colocar aquele computador em cima de uma mesa. Então, isso aí o que é? Uma inovação disruptiva. Né? Ele pegou aí, não é somente incremental, ele pegou aí novos paradigmas, novos conhecimentos, porque antes tinha a questão da válvula, agora não tem mais válvula, tem a questão esqueci o nome, de outras peças mais menores, que chegou a questão dos chips. Ou seja, trabalhar com algo que não existe traz um grande valor de mercado. Traz um produto que ninguém é capaz ali de imitar. Traz um produto que você é exclusivo no mercado.
Então, a inovação, ela disruptiva, ela está muito ligada com a gestão dos conhecimentos. Então, é preciso você trabalhar. E como é que se faz a gestão do conhecimento? É você trabalhar com as indagações, as perguntas, em cima da gestão do conhecimento, daquilo que já existe. Tá ok? Isso é muito importante. Então, no ambiente fechado, por exemplo, você está aqui numa sala de aula, nesse grupo. Quanto mais conhecimento, significa menor ignorâncias, né? Não é verdade? Quanto mais conhecimento, menos ignorância. Né? Diante do grupo fechado, um grupo de 70 pessoas. Mas você pegar o mundo como um todo, todas as pessoas, todos os países, quanto mais conhecimento, vai significar mais ignorância. Porque quanto mais conhecimento você vai ter, significa que você tem muito mais que você desconhece. Porque todo conhecimento vai demonstrar o quanto de desconhecimento você tem e quanto de ignorância você tem. Quando eu trouxe isso para vocês, pessoal, eu trouxe com a intenção de relacionar a gestão do conhecimento e a gestão do conhecimento com a questão da inovação incremental com a inovação disruptiva. Ok? Essa é a intenção. É por isso que é apenas esclarecedor, ok? Então é importante olhar para o desconhecimento, que acompanha sempre o conhecimento, e que pode ser inspirado pelo que foi observado pelo filósofo Lao Tse. Lao Tse, há 2500, dizia o seguinte, pessoal, olha só como isso tem a ver com a questão da gestão dos conhecimentos e a gestão do conhecimento. Quando todas as pessoas do mundo reconhecem a beleza como beleza, lá surge o reconhecimento da feiura. Quando você reconhece o bem como um bem, lá surge a percepção do mal. Dessa forma, o ser e o não ser produzem um ao outro. Ou seja, e quando você acha que tem muito conhecimento, lá também há um mundo de desconhecimento. Ok? Então, o conhecimento e o não conhecimento produzem um ao outro. Um depende do outro. Eles se relacionam. Então, é preciso questionar e indagar o conhecimento para você alcançar mais conhecimento desconhecido, que ainda não está presente. Ok? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre essa questão de gestão de conhecimento, vocês podem dar uma olhada nesse curto aqui, metragem. Ok? E vamos para o segundo tópico de hoje, que é a questão da ética no trabalho. Né? A ética do comportamento. Como a psicologia organizacional não pode conseguir trabalhar se não considerar a questão da ética no comportamento organizacional. Olha que caldinho de feijão maravilhoso. Então vamos iniciar aqui a questão da ética. Pessoal, tem um pouquinho de paciência aqui nesse conceito filosófico, mas é leve, tá? O que vai cair são questões bem simples. Mas a gente fala aqui um pouco mais profundo, para vocês verem como é importante a questão da ética e da moral. Para vocês compreenderem bem isso aí, ok? Então, somos éticos em relação aos outros. Nós somos éticos em relação à distribuição. Nós somos éticos à posse de bens materiais. Ou seja, a ética, ela exige uma relação. Ok? Toda ética exige uma relação. Se você não houver uma relação do ser humano com o ser humano, se o ser humano está isolado, não vai ter sentido falar de ética ou de moral. Tá? A ética e a moral, ela está relacionada com a relação com o outro. Então, toda vez que você vai falar de ética ou moral, você está se referindo a uma relação com o outro. Né? Uma relação com o outro que envolve a moral, que envolve a ética. Aí a gente vai diferenciar o que é moral e o que é ética. Pronto, basicamente é isso que vai interessar para essa disciplina. Então, Aristóteles diz que a justiça é a virtude central da ética, pois ela comanda os atos de todas as virtudes. Isso quer dizer o quê? Quando você falar de ética, a primeira coisa que você entender é que ele está relacionado com uma outra pessoa, a relação com outra pessoa. Mas Aristóteles traz uma outra variável, que a ética sempre está associada com a questão da justiça. Então, quando você busca uma ética, você está sempre buscando a questão de uma justiça. Então, a ética, ela envolve
existe uma relação que é inseparável toda vez que você vai falar de ética na relação social, ok? Toda vez que você vai falar de ética na relação social, você sempre vai falar de relação humana, né? A ética em si e sobre justiça. Então, a ética vai envolver a justiça, no senso de justiça, e a questão, né, do senso de justiça, a questão de ser quanto mais justo, melhor, e a relação humana. Ok? Essa relação é inseparável. O ser humano como relação e sujeito da ética. A ética como ética das relações e relações sociais que sejam justas. Quando está falando que sejam justas, ou seja, o que seja justo? A relação social ela tem que ser justa para ser ética. É somente as relações que se pode aplicar o termo ético. O ser humano é ético. Por que ele é ético? Porque ele tem uma relação humana. Uma relação com outras pessoas. Ele tem uma relação com outra pessoa, é uma relação ética. Ok? Então, justiça tem a ver com relação. Então, você foi justo com você mesmo. Não, a justiça tem a ver com relação. Ética tem a ver com relação. Ok? Então, justiça e ética tem a ver com relação humana. Então, somos justos quando estabelecemos relações justas e relações igualitárias. Então, a regra básica da justiça, de realizar a justiça, só um pouquinho aqui, pessoal, que mexeu aqui no computador. A relação básica da justiça, porque senão vai aparecer aqui alguém falando e eu vou poder. Não sei porquê, é que. Ó, aqui é Eduardo, não está autorizando a entrada. Não está autorizando aqui a entrada da Eduardo. Não sei por que a Eduardo o computador não autorizou a entrada dela. Sim, aonde gosta? Sim, vamos para o próximo. Ok? E moral? Moral, ela vai ter uma relação, né, com moral ou moralidade, ela vai ter uma relação que indica o sistema. Há uma ordem estabelecida de poder, ok? A moral, ela vai estar relacionada com a ordem estabelecida de poder, com as regras do jogo. A ética se refere à ordem futura. Pessoal, é interessante essa observação. A ética, ela se refere a uma ordem futura. Ela se refere a uma transformação das estruturas atuais por uma melhor. É a libertação de toda estrutura de justiça. Então, se a situação é uma estrutura de justiça, você vai tentar modificar essa estrutura de justiça, né? Ou seja, você está buscando uma ordem futura, ok? De justiça. O moral é muitas vezes estabelecido como não ético. E muitas vezes, e vice-versa, ok? A moral é a ordem estabelecida muitas vezes que não é ético, e vice-versa. Nem tudo que é moral é ético, nem tudo que é ético é moral, ok? Eu trouxe aqui um documento da CNBB que ele vai trabalhar nessa relação, né, essa questão da ética. A CNBB, né, que é um órgão ligado à Igreja Católica, ela trouxe um documento chamado Exigências Éticas da Ordem Democrática. Ok? Olha o que ele escreveu aqui, só para ilustrar essa questão da ética que interessa para a gente nessa disciplina. A existência de milhões de empobrecidos é a negação radical da ordem democrática. A situação em que vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a efetivação da ordem democrática. Os pobres são juízes da vida democrática de uma nação. A existência de pobre negaria a ética. A presença dos excluídos seria a negação de relações sociais éticas
na vida sociopolítica e socioeconômica de uma sociedade. Básico em todos os tempos e culturas, nunca será ético tolerar a miséria, dar vazão livre à injustiça ou violentar-se a corrupção. Ele está querendo dizer o quê? Porque no ambiente democrático, a pobreza não existe. Quando existe a miséria, a fome, ela não é compatível com a democracia. E quando você tem um ambiente de pobreza, significa que está tendo um ambiente de injustiça. Logo, essa injustiça de pobreza nega a ética, já que a ética busca no futuro a justiça. Ok? Então, ele faz essa relação, interessante essa relação. Beleza? Então, a ética, pessoal, se insere numa configuração de buscar a perfeição, né? Os conceitos éticos se escrevem no universo no dever ser, no que deveria ser. Ou seja, daí a ideia de futuro. A moral é diferente, ok? A moral vai tratar do que é lícito, do que é ilícito, do comportamento. Então, aquele comportamento daquele indivíduo é lícito ou é ilícito, ok? Porque vai envolver aí a questão de um valor, né? De um valor naquele momento, naquele período, naquele tempo. Então, a moral vai responder à expectativa de poder. O poder vigente, as regras vigentes do tempo. Se daquele tempo é lícito ou é ilícito. Tanto que algumas questões morais de antes, hoje não é mais moralmente inaceito. Por exemplo, a escravidão. Na época, a escravidão no Brasil, ele era moral, porque era lícito ter escravos. Hoje, a escravidão não é lícito. Hoje, a escravidão é ilícito. Ou seja, a moral tem a ver com as normas daquele momento, daquele tempo. Ok? Com os valores. A moral tem a ver com os valores. Não tem a ver com um homem, um ser humano. A moral tem a ver com os valores e não diretamente com o ser humano. Porque a moral, ele vai responder à expectativa de poder, de regras estabelecidas, de regras lícitas, né? Ou ao comportamento lícito ou comportamento ilícito. Tá? Perceberam a diferença? A moral, ela tem a ver com valores, né? Com valores. Que esse valor é lícito ou ilícito. Esse valor lícito e ilícito tem a ver com o tempo. A moral tem a ver com aquele tempo. No contexto daquele tempo. Ok? Diferente da ética. A ética, ela tem a ver com a relação do homem. Né? Ela está relacionada, a ética está a serviço do homem. A moral está a serviço dos valores, das regras lícitas ou das regras. Que vai ter quem não seguir aquelas regras vai ter o comportamento lícito ou ilícito. Então, a ética tem a ver com as relações. A ética tem a ver com a questão da igualdade. Certo? Porque ela tem a ver com a questão da justiça. A ética envolve justiça. A ética envolve um TVC. Algo que deveria ser. E que não é. Se ele deveria ser, é porque ele não é. Logo, a ética tem a ver sempre com o futuro. Como deveria ser. Então, a ética tem a ver a transformar o que há para libertar-se da justiça. Então, o que seria a ética? Ética envolve relação humana, é uma relação humana, ou seja, ele está a serviço do homem, envolve justiça, igualdade. A ética envolve o que deveria ser. Logo, tem alguma coisa a ver com o futuro. A moral, não. A moral está ligada à questão dos valores. Não está ligada do homem, o que o homem deveria ser, mas ligada à questão dos valores. A moral vai atender às regras de uma época, de um momento. Que essas regras do momento
ela vai estar, vai dizer se o comportamento é lícito ou ilícito. Compreenderam? É isso que eu tenho para falar de ética e de que moral, que isso aí é fundamental na relação humana. Tá bem? E agora a gente vai entrar no último item do terceiro capítulo, que é psicodinâmica do trabalho, tá? Que é o último conteúdo dessa disciplina. Dos 3 capítulos, o primeiro capítulo envolveu a questão do indivíduo, o segundo a questão da estrutura e a terceira a questão da psicologia organizacional. Na psicologia, a questão do indivíduo, da psicologia organizacional, nós vimos o que precisa entender. A questão o que é psicologia organizacional. Não precisa as outras psicologias, mas precisa saber, ter uma ideia do que é psicologia organizacional, que a psicologia, o fundamental, que até cai em questão, que a psicologia organizacional ela não é somente a questão técnica, também é estratégica. Então essa informação, ou seja, não é mais o psicólogo ligado somente à questão técnica da psicologia. A psicologia organizacional vai trabalhar também com a questão técnica e também vai trabalhar com a questão do ambiente, questão de estratégica, né? Questão de realizar e participar de estratégias. Isso é muito importante, que até uma questão sobre isso, né, na avaliação. Muito bem, pessoal. Aí, para ter uma relação de psicologia, exige sempre ética. Aí eu diferenciei para vocês a questão do que é ética e o que é moral. Tá bem? E agora a gente vai dar andamento ao último conteúdo, que é a questão da psicodinâmica do trabalho. Muito bem. Devagarinho, para poder a gente concluir esse conteúdo dessa disciplina. E vocês já estarão depois disponíveis para fazer atividades restantes. A psicodinâmica do trabalho, pessoal, aqui eu trouxe essa abordagem, que é uma abordagem da psicologia organizacional, por isso está aqui. É uma abordagem da psicologia organizacional, é uma abordagem, não é a única abordagem, é uma das abordagens que você pode ser aplicado pela psicologia organizacional no trabalho. Por que foi escolhido essa? Porque essa vai envolver a questão da natureza humana, a questão causal, né? A questão de causas. Então vamos começar falando devagarinho aqui. A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem científica que foi desenvolvida na França na década de 80 por Dijoux, que era um médico francês, que ele, além de ser médico, também era psicanalista. Ok? O Dijoux, ele trouxe na sua abordagem, como objeto de pesquisa, a vida psíquica do trabalho. Olha só. Então, por que trouxe essa abordagem? Porque essa abordagem vai ter como objeto de pesquisa e de estudo a vida psíquica do trabalho. Significa o quê? Se ele vai ter como foco a vida psíquica do trabalho, significa que o objeto dele, né? O objeto de estudo dele é a vida psíquica. E que o foco dele vai ser o quê? No sofrimento psíquico. Por quê? Porque quando você realiza um trabalho, vai surgir também sofrimento psíquico. Né? Vai ter um sofrimento psíquico. Ok? Então, o Alderson vai enumerar 3 premissas dessa abordagem. O que vai ter? Qual é a premissa dessa abordagem? É que o trabalhador vai buscar se autorrealizar. Lembra que a autorrealização tem a ver com a motivação? Lembra que o líder tem que permitir, no seu estilo de liderança, ele tem que permitir que o trabalhador consiga se autorrealizar? Porque vai haver o quê? A questão da motivação e vai haver também a questão da maior produtividade. Ok? Outra coisa, ou uma outra premissa dessa abordagem, é a diferença entre o que é prescrito e o que não, e o que a pessoa faz. Ora, existe no trabalho, todo cargo tem as atribuições do cargo.
está lá escrito, toda pessoa quando toma posse, assume um cargo, depois que ele passou por um processo de recrutamento, seleção, ele vai assumir um cargo, ele vai ser treinado para trabalhar com aquele cargo, para desempenhar aquelas tarefas. Então ele vai verificar que há uma prescrição de tarefas daquele cargo. E cada um de vocês vai observar que cada um trabalha e que o que ele faz no trabalho, o que ele faz no cargo, muitas vezes tem algo diferente do que está escrito. Então ele aprende, ao assumir o cargo, o que se deve fazer no cargo. Mas no dia a dia você vai ver que aquele trabalho exige outras questões além daquilo que está escrito. Então o que você percebe aí? Que é uma lacuna. Uma lacuna entre o que está prescrito e aquilo que se realmente faz. Ok? Ora, isso significa o quê? Que aquela tarefa que ele vai fazer vai permitir que o trabalhador vai executar de forma mais livre, mais autônoma aquilo que ele está fazendo. Porque essa lacuna vai lhe dar, já que ele não está prescrito e ele verifica essa lacuna, então essa lacuna ele vai fazer de uma forma, já que não está escrito, vai fazer como ele vai ter autonomia para fazer aquilo. Ele não vai seguir o escrito porque não está escrito. Então vai ter autonomia. Se ele vai ter autonomia, vai ter mais liberdade para fazer aquilo. E a forma que ele vai utilizar uma forma que vai se realizar melhor fazendo aquilo. Ok? Então, essa abordagem vai ter uma busca pela autorrealização, vai observar que todo cargo tem o prescrito e o que realmente você faz, uma realidade, e que essa diferença vai permitir que você tenha mais liberdade de estilo, de autonomia, como desempenhar aquela tarefa que não está prescrita. Já que não está prescrita, você vai ter autonomia para realizar, porque vai ter que ser feito. Tá? Ao fazer daquela forma, da sua autonomia, com aquela sua liberdade, você está criando uma identidade própria. E isso vai possibilitar uma autorrealização. Uma outra característica dessa abordagem é que, além da autorrealização e além daquela autonomia que você vai ter nessa lacuna, você vai querer ser reconhecido pelo outro. Você vai buscar o reconhecimento pelo que você está fazendo. Ok? Então você vai buscar essa autonomia para isso. O outro passo é o trabalho, isso é importante que vocês entendam. O trabalho, pessoal, não é somente constituído da atividade, mas também de outras dimensões. Então, o trabalho que você realiza, todo trabalhador que realiza no seu trabalho, ele não realiza somente a questão da atividade, a sua tarefa. Ele realiza também aspectos que envolvem a cultura da empresa. Né? Você vai acatar, vai acompanhar a cultura que a empresa impõe ao trabalhador. Você vai também acatar as normas sociais. Por quê? Porque você não trabalha sozinho. Trabalhar é trabalhar junto com o outro. Então, todo trabalho envolve não somente as tarefas, envolve também as questões culturais e sociais. Por quê? Porque trabalhar é viver junto. Ninguém trabalha sozinho na empresa. Mesmo que você trabalhe operando no computador, você tem um chefe. Você tem uma pessoa que controla o seu trabalho. Tem alguém que verifica a qualidade do seu trabalho. Então, logo se trabalha com o outro, tem uma cultura envolvida. Tem uma relação social envolvida. Então, todo trabalho envolve não somente atividade, envolve também a dimensão cultural e social. Todo trabalho é viver junto, ok? É viver junto. Então, se trabalho é viver junto, o trabalho vai ser também uma fonte de prazer e uma fonte de sofrimento. Todo trabalho traz prazer
todo trabalho tem sofrimento. Não existe trabalho sem sofrimento. Não é possível haver trabalho sem sofrimento. Ok? Por quê? Porque o trabalho envolve as tarefas, a questão cultural que você tem que acompanhar, as normas, as tradições, a questão como regra do bom viver, como se ela se dá com o outro, como se ela se dá com o chefe, como se ela se dá com o colaborador. Então, trabalhar é conviver, é viver junto. Então, quando você se relaciona, sempre vai ter sofrimento com o outro. Não existe trabalho sem sofrimento. E é aí que entra o objeto da psicodinâmica, que nós falamos no começo, ok? Que o foco do trabalho dessa abordagem é o foco no sofrimento psíquico e o foco também nas estratégias para sair, para superar esse sofrimento psíquico. Por quê? Porque o objeto dessa abordagem é a vida psíquica e o foco dele é o sofrimento. Todo trabalho tem sofrimento, traz sofrimento. Então, essa abordagem vai trabalhar com o sofrimento e vai trabalhar com aquilo que você precisa fazer para superar esse sofrimento. Ok? Então, trabalhar é ver junto. Então, a organização de trabalho resulta sempre numa relação intersubjetiva e social. Quando você está se relacionando com o outro, você está tendo uma relação intersocial. Mas você não se relaciona com o outro somente com aquele, socialmente. Você está também relacionando com a subjetividade dele, com o que ele compreende, da percepção dele. Então envolve o quê? Uma relação intersubjetiva e social dos demais. Então, trabalhar e viver junto é viver, ter uma relação onde você vai conviver também com as normas, as tradições, com as regras, vai conviver com a relação social com o outro, e também vai trabalhar com a subjetividade do outro. Aquilo que constrói o conceito de cada um do outro, que é o conceito diferente do seu. Veja vocês que a relação humana sempre vai ter uma relação de conflito. Toda relação humana é uma relação de conflito. Não existe relação humana sem conflito. Não existe relação de trabalho sem sofrimento, porque tem conflito. Porque tem a questão das relações intersubjetivas e sociais com o outro. Então, há o conflito entre a pessoa que busca o prazer e a organização que busca desempenho. Essa relação também da pessoa com a organização, onde existem os objetivos das pessoas e existe também o objetivo da organização. Essa conciliação entre o objetivo de cada trabalhador e o objetivo da organização, ela também produz conflito. Porque o objetivo que a organização quer não é exatamente o mesmo que a pessoa quer. O objetivo que a pessoa quer de vida no trabalho não é o mesmo que é o da organização. Logo, nós temos conflitos. Nós temos conflitos de objetivos no trabalho, temos conflitos das relações intersubjetivas e sociais entre os trabalhadores. Nós temos aí também um gap entre aquilo que você está determinado a fazer, está previsto no cargo, e aquilo que você realmente faz no cargo. Então, essas condições todas, né, emerge um sofrimento. Naturalmente surge um sofrimento. Esse sofrimento é natural, ok? Por conta dessas relações. Então, o trabalho, pessoal, não é só um lugar de sofrimento. O trabalho também é um lugar de prazer. O trabalho surge da dinâmica das situações, das relações e do que a organização busca. Ou seja, o trabalho é produto dessa dinâmica, dessas relações, das relações subjetivas, das condutas e ações dos trabalhadores, do que é permitido, dado pela cultura e pelas normas do trabalho.
Então o trabalho não é só um lugar de sofrimento, é também um lugar de prazer. Não é só de prazer, é também um lugar também de sofrimento, porque sempre existirá conflito, porque sempre existirá uma relação com o outro. Ok? É importante isso. Então, essa abordagem vai contribuir que você ouça o outro. O líder, o bom líder é aquele que consiga ouvir o outro, ouvir a subjetividade do outro. Vai ouvir aquilo que o outro sabe, que ele mesmo não sabe, que é o conhecimento latente. Ok? Então, Freud vai dizer o seguinte, que a atividade humana, ela sempre vai, todo ser humano vai buscar sempre ausência de desprazer e sempre buscar prazer. O ser humano, naturalmente, ele vai sempre fugir do desprazer e sempre vai buscar prazer. Nos estudos, no trabalho, na família, no colégio, em todos os seus caminhos. Ou seja, o prazer, segundo Ju, tem a ver com a descarga de energia, tem a ver com a descarga de energia. O prazer tem a ver com a descarga de energia. O desprazer tem a ver com o acúmulo de energia psíquica, energia psíquica. Ok? Então, se aquela tarefa vai lhe causar muita acúmulo de energia psíquica, então esse acúmulo de carga, a alta carga de energia psíquica diante daquela tarefa vai lhe causar desprazer. No momento que você descarrega essa energia, você está tendo imediatamente prazer. Ok? Então, Freud fala o seguinte, que o sofrimento ameaça o sujeito em 3 direções. O sofrimento ameaça o sujeito em 3 direções. Através do próprio corpo, através do mundo externo e através das relações com os outros. Quando é que o corpo ameaça o sujeito? Quando ele envelhece, quando ele perde capacidade, quando ele começa a ter demência, quando ele começa a ter limitações no seu corpo. E quando é que o corpo ameaça, quando o sofrimento, o mundo externo ameaça o sofrimento? Na relação com o outro. Né? Que o outro quer uma coisa, você quer outra. Na relação com o colégio, que quer um objetivo, você tem outro objetivo. Com a relação que você tem entre os homens. Ou seja, na relação com o outro, né? A relação com o outro sempre vai ter uma relação de sofrimento, porque cada um tem um objetivo diferente. E o mundo tem o quê? Tem a natureza humana. A relação com o mundo é a relação com a natureza, com os furacões, com o mar revolto, com as tempestades. Então o ser humano vai ser tempo com um sofrimento com o seu corpo que envelhece, com o mundo, com a natureza humana, quando a natureza está rebelde, que você não tem controle, e com a relação com o outro. Então tudo isso causa conflito, né? Causa conflito no ser humano. Freud mostra esses conflitos, ok? Mas o sofrimento que o homem tem, né? Ele é um sofrimento inconsciente. É um sofrimento invisível. Que você não, como ele é inconsciente, você não consegue falar normalmente, você não consegue medir. Mas o sofrimento, ele é um sinal de alerta, certo? Para qualquer coisa que você está desempenhando. O sofrimento não é uma patologia, é uma frustração diante. O sofrimento aqui está muito ligado à questão de frustração diante do que você queria, diante do seu prazer, né? E diante daquilo que você não pode realizar de prazer, somente prazer. Tá ok? Logo, todo trabalho tem sofrimento, porque tem conflito entre o prazer e o desprazer, entre o que um quer e o outro quer, entre o que a organização quer e não quer, e também diante do corpo humano, que é um corpo que envelhece, que perde capacidades, diante da natureza, que a natureza é muito mais forte que o ser humano, que nós somos totalmente desamparados com a natureza, e diante da relação com o outro, que é uma relação sempre de conflito. Então, o sofrimento aqui não é como uma patologia. Está falando de sofrimento como uma frustração ou um desprazer que aparece no decorrer do trabalho.
Então, o sofrimento está relacionado a sensações desagradáveis, né? Ou de não satisfação de suas necessidades, satisfação plena de suas necessidades. Então, elas são de origem consciente, estão relacionadas aos desejos, que todo desejo é inconsciente, diferente de necessidade, pessoal. Necessidade, você pode satisfazer. Então, se você tem necessidade de água para matar a sede, a água vai satisfazer a sua sede. Desejo, não. Desejo nunca se realiza. Necessidade você satisfaz. Desejo nunca se realiza. É por isso que movimenta o ser humano. O que faz o ser humano movimentar é o desejo. Você busca dinheiro para comprar um carro. Descobre que o carro não lhe satisfaz plenamente. Aí você começa a querer comprar uma casa. Então, o desejo, ele sempre está pulando de casa em casa, porque ele nunca é preenchido. E o desejo sempre é inconsciente. Né? O desejo é inconsciente, o desejo nunca se realiza. Diferente de necessidade. Você toma conhecimento da necessidade e a necessidade, ela pode ser e deve ser satisfeita. Tá ok? Então, o normal do ser humano é não ausência de sofrimento. Não existe ser humano sem sofrimento, porque não existe ser humano sem conflito. Logo, não existe ser humano pleno de suas necessidades, de suas satisfações. Ok? Mas o sofrimento não exclui o prazer. Uma pessoa tem um conflito significa que ele não possa ter prazer no que ele está fazendo. Pessoal, isso é importante, tá ok? O sofrimento ele não é uma patologia. O sofrimento é resultado de uma sensação desagradável, né? Mas ele não é uma patologia. O sofrimento não é necessariamente, não implica não é uma anormalidade, porque é normal todo mundo ter um certo sofrimento. E sofrimento não exclui o prazer, né? O prazer também está presente com o sofrimento. Ok? Isso é importante que se entenda isso aí. É por isso que essa abordagem vai trabalhar o sofrimento para você criar, né? Então, o sofrimento não é originado na realidade exterior. Ele vem nas relações que o sujeito estabelece com essa realidade. Ok? A transformação do sofrimento... Então, o que se faz no trabalho? Você vai fazer a transformação do sofrimento. Transformar o sofrimento em quê? Em criatividade, em autonomia, em estilo de trabalho. Ok? Então, eu queria que vocês entendessem aqui dois pontos importantes que vai até cair na avaliação. Eu me lembro que vai cair essa questão. Que é quais são os dois elementos que transformam o sofrimento em criatividade. É a ressonância simbólica e o espaço público. Ok? Então, quais são os dois elementos que vai transformar aquilo que está presente no trabalho, que é o sofrimento, em criatividade? Uma é o espaço público e o outro é a ressonância simbólica. Vou explicar. O que é espaço público? É o local em que os trabalhadores se reúnem para conversar. Espaço público. Local que os trabalhadores se reúnem para conversar. Ok? Pode ser o local do cafezinho, pode ser o lugar do lazer. Né? Então, o espaço público é aquele lugar que o trabalhador, né, tem um momento que ele vai conseguir partilhar e trocar informações com o outro. Tá? Então, é o momento que ele vai conversar com o outro, vai compartilhar, né? Vai cooperar o seu trabalho, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Eu vou fazer assim também, né? Onde você vai criar um laço de confiança com o outro, né? E você vai descobrir o que tem de regra comum. Então, o primeiro elemento para transformar o sofrimento em criatividade é o espaço público. O local
que permite que constitui o momento em que as pessoas vão compartilhar, vão conversar, vão compartilhar experiências, vão melhorar a confiança entre si e vai discutir as regras que todo mundo, as regras presentes. Então, o espaço público permite o quê? Transformar esse lugar de sofrimento em criatividade. Porque até um lugar que ele converse, compartilhe a sua experiência, você começa a pensar em alternativas, né? Começa a pensar em soluções, logo a criar soluções, ok? A outra coisa que vocês precisam saber é a questão da ressonância simbólica, ok? A ressonância simbólica é um ciclo, é uma questão interna, o circular do sujeito, né? Do circular do sujeito público do trabalho. Ou seja, a ressonância simbólica é a reconciliação entre aquilo que está inconsciente e os objetivos que ele tem que fazer. Entre o que está interno e externo. Onde vai permitir que você vá procurar, vai criar ali uma solução. Uma maneira de superar o sofrimento. O que seria a ressonância simbólica? É uma relação que o sujeito tem internamente com o seu inconsciente e com o seu ambiente externo, ele com o seu ambiente externo, onde ele vai conseguir criar e vai conseguir, naquela criação, descobrir o prazer, naquele sofrimento. Ou seja, a ressonância simbólica você vai encontrar naquele sofrimento, criar uma condição de prazer. Vai fazer do limão a limonada. Pronto. Um exemplo da ressonância simbólica. Fazer do limão a limonada. Fazer do sofrimento, fazer do sofrimento, criar uma solução, criar uma resposta que você vai buscar vai dar prazer. Eu sei que na revisão que a gente vai ter, alguém vai chegar e perguntar: professor, o que é ressonância simbólica? E o que é espaço público? E para que serve? A ressonância simbólica e o espaço público são elementos que vai transformar o sofrimento normal que existe nas relações humanas e no trabalho em algo criativo. Na medida que você tem no espaço público um lugar que se permite trocar experiência, né, falar das regras comuns, que você vai adquirir mais confiança nas relações, você vai conseguir criar soluções, melhores de trabalho. A outra é quando é você com você mesmo. Porque no espaço público é você com o outro. Na ressonância pública é você com você mesmo. É você diante do que você está fazendo. Que você vai conseguir, diante daquilo que você está vendo, daquela realidade que você está convivendo, aquela questão interna com a questão externa, ou seja, aquele local de trabalho que você está vendo ali, onde você vai conseguir encontrar, vai criar uma solução, né? Vai fazer daquele limão uma limonada. Alguém tem alguma dúvida para que serve a ressonância simbólica e para que serve no espaço público? Serve para você transformar aquele sofrimento, que o sofrimento é o quê? É normal em todo trabalho, em toda relação humana, que é aquilo que você não é pleno de realizar as suas satisfações. Ninguém realiza todas as suas satisfações. Logo, todo mundo tem um certo sofrimento. Mas no trabalho, você pode fazer esse sofrimento, ou seja, aquilo que você não pode desempenhar totalmente, né, satisfazer totalmente, em criar. A inovação vai servir para você criar. Quando você está com o outro no espaço público, você vai criar, na conversa, vai descobrir novas regras, novas confianças para poder criar uma solução. Quando você está com você, né, no seu conflito, com o trabalho em si, naquilo que não está lhe satisfazendo, você com você mesmo, você vai ter aí uma ressonância simbólica. Está ressonando simbolicamente dentro de você, através da fala, com você mesmo, né? Com você mesmo, a sua consciência, com o seu inconsciente, vai encontrar uma possibilidade de ter prazer naquilo que você está fazendo, naquele sofrimento.
Então você sabe por que é que existe a ressonância simbólica no espaço. É para permitir a criatividade diante do sofrimento. Sabe que o espaço público tem a ver na relação, é um elemento que relaciona com o outro, que você, através com a relação com o outro, com o conhecimento, da troca de experiência e de conhecimentos, vai encontrar uma solução, vai criar uma solução que vai lhe dar prazer. E na ressonância vai ressoar em você aquela indagação, aquele pensamento de que como é que eu faço para resolver essa questão aqui, né? Essa questão que está me incomodando. Eu vou encontrar aqui uma maneira, né, que vai aliviar esse meu sofrimento. Ou seja, vai trazer prazer. Eu comigo mesmo. Posso seguir em frente? Vocês compreenderam essas duas questões? Porque isso é importante, tá ok? É importante que está na prova. Muito bem. Não sei se é bom falar sobre isso aqui. Se é importante. Isso não vai complicar. Tá? Vou pular essa parte. Então, essa abordagem psicológica do trabalho, pessoal, nós estamos aqui já partindo para concluir esse tema. Essa abordagem que se utiliza, que é a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional utiliza no trabalho, chamada psicologia do trabalho, onde o trabalho pode favorecer condições estabilizadoras, que vai neutralizar o sofrimento, né? Ele vai trazer situações que vai neutralizar esse sofrimento, né? Muitas vezes, esse sofrimento é psíquico, só ocorre na sua cabeça, é existencial, da sua forma de ser. Então, a psicodinâmica vai favorecer essas condições para neutralizar esse sofrimento, esses conflitos, essa não satisfação, né? Levando a desempenhar um papel, né, que você vai ter, que vai trazer criação. Que psicologia chama de sublimação, tá? Eu não usei essa palavra, mas a busca dessa criação é você estar sublimando esse sofrimento, ou essa insatisfação, ou esse conflito, ok? Quando você sublima, você cria, você vai transformar em algo melhor esse trabalho, tá? Isso é o que produz, que pede a essa abordagem no trabalho. Então, há pesquisas mostrando que esse trabalho, né, que essa metodologia é muito interessante, é muito importante para realizar o trabalho, ok? Então, o prazer do trabalho, o denominador comum entre as pessoas é o trabalho. Então, o denominador comum entre as pessoas é o trabalho, ok? O trabalho é o processo que muitas vezes, se você utiliza o trabalho como exploração, ou uma liderança que produz esse trabalho, promovendo medo, de punição, tudo isso precariza o trabalho. O que precariza o trabalho? É quando você tem um trabalho que é movido através do medo. E que esse medo ameaça a permanência do trabalho e que esse medo também vai excluir você do trabalho, da relação social. Então, o denominador comum entre as pessoas é o trabalho e a banalização do mal no trabalho. Então, esse é um processo movido pelo medo central, né? Quando alguém trabalha pelo medo, começa a trabalhar ameaçando. Então, essa ameaça e o trabalho movido pelo medo, ele vai precarizar e excluir a pessoa. É isso que essa abordagem vai trabalhar contra. Não é para trabalhar, não é realizar o trabalho através do medo. Não é para banalizar o mal no trabalho. Essa abordagem vai mostrar que esse sofrimento que acontece é trabalhar através do prazer no trabalho, né? O prazer no trabalho vem do sofrimento do trabalho. O sofrimento do trabalho vem dos conflitos normais que as pessoas têm nas relações com o outro, nas relações com os objetivos dos outros ou da organização. Na medida que você compreende que existe sofrimento, onde você não satisfaz plenamente o que você quer, você vai sentir um certo sofrimento porque você não está realizando
as suas satisfações do trabalho. Mas é a partir disso que você vai buscar o prazer do trabalho, através de criatividade. Então, o prazer do trabalho vem do sofrimento do trabalho. Porque você não elimina esse sofrimento. Não é possível eliminar os conflitos no trabalho. Então, o gestor deve dar condições, o líder tem que dar condições, o gestor tem que dar condições, né? O empreendedor tem que dar condições para que cada trabalhador consiga gerir o seu sofrimento, a sua relação com o trabalho, a sua relação com o outro, e proveito de quê? Da sua própria saúde do trabalhador e proveito também da organização. Então, vai depender de como esse estilo de liderança vai trabalhar isso, onde você dá condições de um espaço público para que você consiga conversar sobre isso. Que haja um diálogo, que haja uma comunicação que permita você buscar a criatividade no trabalho. Ao buscar essa criatividade diante do sofrimento, você vai produzir o prazer. Ok? Essa é a ideia central dessa abordagem, que é a abordagem psicodinâmica do trabalho. Aqui, vocês querem aprofundar um pouco, conhecer um pouco, você pode acessar esse link no YouTube para conhecer. Ok, pessoal? Esse é o conteúdo que nós temos na nossa disciplina.